Queria ler com vocês, eu vou ler dois textos, eu falei para a Ana só um texto, mas eu vou ler dois textos para vocês hoje de manhã, mas a gente vai ficar mais focado em um. Se vocês têm suas Bíblias ou celular, se você quiser abrir em Lucas, capítulo 9, Lucas 9, versículos 57 a 62. Esse vai ser o primeiro, depois a gente vai pular para capítulo 14. 9, 57 a 62. Assim diz a palavra do Senhor. Quando andavam pelo caminho, o homem lhe disse: Eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: Siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclama o reino de Deus. Ainda outro disse: Vou seguir-te, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas 14, 25 e 35 tem a mesma ideia. Uma grande multidão, 14, 25 a 35. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ele, disse: Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta o cálculo e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que o virem rirão dele, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra o outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para o adubo, é jogado fora. Aquele quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar mais uma vez? Pai, peço que o Senhor esteja hoje de manhã, usando essas palavras pesadas, talvez às vezes difíceis da gente ouvir e tocar nas nossas mentes e nos nossos corações. Que o Senhor transforma cada um de nós nos discípulos que o Senhor quer que nós sejamos, seja aqui na vila, seja aqui em São Paulo, seja aqui no Brasil, mas que o Senhor continue nos moldando e nos transformando para a Tua glória. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. A pergunta que eu fiz 2 semanas atrás, em Joinville, na Páscoa, foi: e se Jesus não ressuscitou? Essa pergunta Paulo faz em 1 Coríntios. E se Jesus não ressuscitou? Uma pergunta que a gente vê um pouco de dúvida, talvez um pouco de incerteza, um pouco de e se. Não sei quantos de vocês gostam do Marvel, do universo Marvel, mas tem uma série e se, e pega esses heróis, e se esse herói fosse assim, ou assado? Pensar como seria a vida de Jesus Cristo se ele não tivesse ressuscitado. Qual seria o significado da gente aqui hoje? Não teria. Não teríamos nenhum motivo, nenhuma razão de estarmos reunidos domingo de manhã, às 10 horas da manhã, cantando músicas sobre alguém que não ressuscitou. A linha de raciocínio é: se não há ressurreição, então Jesus não ressuscitou dos mortos.
Se ele não ressuscitou dos mortos, então a morte tem poder sobre ele e o derrotou. E se a morte tem poder sobre Jesus, então ele não é Deus. Se ele não é Deus, nele não pode oferecer um sacrifício completo pelos pecados. Se Jesus não pode oferecer um sacrifício completo pelos pecados, nossos pecados não foram completamente pagos diante de Deus. E se meus pecados não foram completamente pagos diante de Deus, então eu ainda estou em meus pecados. Portanto, se Jesus não ressuscitou, Ele também não pode nos salvar e nos transformar. Agora, vocês aqui na vila e nós lá em Joinville e em milhares de outras igrejas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, declaramos ao celebrar a Páscoa 2 semanas atrás que acreditamos que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. E como acreditamos que Ele ressuscitou dos mortos, então precisamos aceitar e obedecer tudo o que Ele disse. Porque só um homem que conquistou a morte, que pagou os meus pecados, tem autoridade sobre minha vida. Não depende se gostamos ou não das declarações de Jesus. Não funciona dessa forma. Depende no fato que Ele ressuscitou dos mortos e hoje está vivo. Hoje Ele está aqui perante nós, entre nós. Eu tenho que confessar que por muito tempo levei a vida escolhendo e optando o que queria obedecer ou não na minha vida. Eu lia a palavra de Deus e eu escolhia, não, isso não se aplica ao Jay. Isso se aplica a esse discípulo, a esse cristão mais maduro. Não, isso eu vou esperar um pouco, preciso amadurecer para obedecer isso, eu vou esperar um pouco mais. Eu gosto de comer. Muito, às vezes. Na minha idade não estou conseguindo comer tanto como era antes, mas gosto de comer. Um buffet livre é um perigo para mim. Eu não dou prejuízo, mas é um perigo para mim. Quando pequeno, a minha mãe me ensinou que tinha que comer de tudo, pelo menos um pouco, mesmo que eu não gostasse. Isso foi bom para mim experimentar, provar novas comidas e saber como era comer essas coisas. Agora, um buffet livre é perigoso porque tem tantas coisas. E os buffets brasileiros têm tantas coisas boas. As buffets mineiras mais ainda, né? E tem tantas coisas que sabemos que devemos comer, mas tantas outras coisas talvez que nós gostamos mais. E deixamos de lado talvez as coisas mais saudáveis, mais que fazem bem para nós. E vamos para as coisas mais fáceis da gente comer. Nós, talvez como igreja, temos chegado em um momento da nossa vida como discípulos no buffet livre. E nós conseguimos escolher o que mais gostamos para as nossas vidas como cristãos. Escolhendo isso e aquilo, mas não pegando essa outra coisa e essa outra coisa, porque não gostamos tanto assim. Sabemos que deveríamos fazer ou pegar essas outras coisas, mas optamos em não, porque temos a escolha a fazer. Ultimamente, a ideia de discipulado e a importância disso na vida do cristão tem me afetado bastante. Não só de pastor, não só do líder de grupo pequeno. O discipulado não é só para essas pessoas. O discipulado é um chamado para a igreja. Um chamado de você seguir Jesus Cristo com sua própria vida e chamar outras pessoas a seguir junto com você. Tenho pensado muito sobre isso. Não é só para algumas pessoas que são mais santos no nosso meio.
Não é só para os líderes das igrejas. Se eu realmente acredito que Jesus Cristo morreu no meu lugar, que Ele ressuscitou dos mortos e me salvou do meu pecado, então eu preciso obedecer tudo que Jesus nos ensinou a fazer. Eu preciso me jogar dentro disso. Você acredita nessa verdade hoje? Você acredita que Jesus é quem Ele disse ser? Que Ele é o Filho de Deus e tem poder sobre a morte o pecado? Agora, é fácil dizer sim, nós acreditamos nisso. E eu faço isso ainda muitas vezes na minha vida, dizendo sim com os meus lábios, mas com a minha vida parece que não é a mesma coisa. Jesus ensinou coisas radicais. Ele ensinou coisas difíceis da gente colocar em prática na nossa vida. Coisas que vão contra as ideias desse mundo no qual nós somos inseridos. Olha só esse versículo que a gente acabou de ler em Lucas 14, 33. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui não pode ser meu discípulo. Jesus está falando aqui, quem não renunciar a tudo não pode ser meu discípulo. Isso, gente, é radical. Jesus não está só falando sobre bens, o dinheiro. Olha no versículo 26. Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Isso quer dizer tudo. Essas são as demandas do Evangelho, ou que devemos obedecer se acreditamos que Jesus ressuscitou. E é quem disse ser e queremos ser chamados de discípulos. Em Lucas, no capítulo 9, que nós vamos olhar um pouco mais a fundo, nós temos uma grande multidão que está seguindo Jesus. E olha o que acontece no versículos 57 e 58. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. E olha a resposta interessante de Jesus, versículos 59 a 62. A outro disse: siga-me, mas o homem respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixe os seus mortos que sepultem os seus próprios mortos. Vocês, porém, vai e proclame o reino de Deus. Para você, o que parece que Jesus está fazendo aqui? Ele está tentando convencer eles a seguir Jesus Cristo? Ou parece que Jesus está tentando dissuadir e convencer eles a não seguir Jesus, a Ele mesmo? Isso parece que vai totalmente contra todo curso de evangelismo, todo curso de apologética. É para a gente ganhar pessoas para Cristo. E vemos Jesus Cristo próprio aqui, parece tentando convencer as pessoas a não seguir Ele. A igreja está tentando trazer quantos puderem para dentro da igreja. A igreja faz de tudo para deixar a igreja mais cheia. Nós todos fazemos isso. Talvez luzes diferentes, não estou julgando vocês, luzes são bonitas e maravilhosas, nós precisamos deles. Mas se o motivo nosso é para atrair mais pessoas para dentro e não serve uma função, então estamos tentando trazer pessoas por causa das coisas que fazemos. E Jesus está dizendo: deixe os mortos sepultar os mortos, não volte para dizer adeus a seus filhos, a sua mãe, seus pais.
Imagino que os apóstolos, os discípulos ao redor dele estavam de queixo caído. O que você está fazendo, Jesus? Você está acabando com esse movimento que nós começamos junto com você. Você está repelindo as pessoas de você. Mas se você ler os evangelhos, você vai encontrar esse padrão de Jesus. Minimizando os milagres que ele fazia. Dizendo para as pessoas, não conta a ninguém o que eu fiz com você. Não diz para ninguém como você foi curado. Também Jesus falava para grandes multidões de uma certa forma, dissuadindo ou desencorajando-los a seguir. Ele fala sobre comer da minha carne, beber do meu sangue. O que isso fez com a multidão que estava com eles? Todo mundo foi embora. O que esse cara está falando? Esse louco está falando sobre comer a minha carne, beber do meu sangue? Jesus sempre deixava bem claro e sem minimizar o quanto custaria seguir a Ele. Quero deixar algumas perguntas que precisamos pensar quando o assunto é ser discípulo ou seguir Jesus, baseado nesse texto hoje. Primeira pergunta: escolheremos conforto ou a cruz? O primeiro homem, quando andavam pelo caminho, o homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Esse tem vontade de seguir Jesus, mas Jesus responde contra o conforto dessa pessoa. Mateus 8 relata esse mesmo texto que nós temos aqui, e aprendemos que esse primeiro homem era um homem religioso, ele era um escriba. Em Marcos 12, 38 a 40, Jesus nos alerta sobre esses escribas. O padrão que eles tinham era de se associar ou ligar sua vida com um mestre religioso, para poder ser promovido e engrandecer sua posição, status e sua carreira, para crescer. Então eles se juntavam esses mestres simplesmente para chegar ao próximo nível, a próxima promoção na vida deles como um religioso. Então o escriba que nós encontramos aqui, esse primeiro homem, é bem provável estar seguindo Jesus justamente por isso. Ele vê um mestre, vê um homem religioso, eu vou me associar a ele para que eu possa crescer na minha caminhada. Um meio para o fim deste escriba. Claro que hoje em dia não vemos nessa cultura de se associar com Jesus para serem mestres e mestres religiosos. Mas o Evangelho continua sendo vendido nas igrejas com as mesmas interações, as mesmas intenções. Jesus é um meio para o fim que desejamos alcançar na nossa vida cristã. Venha para Jesus para ser perdoado. Venha para Jesus para ter uma vida melhor. Venha para Jesus para conseguir seu bilhete de ouro para o céu. A verdade é que seguimos Jesus para conseguir algo de Deus. E na verdade deveria ser, a gente segue Jesus para ter Deus. E há uma grande diferença entre essas duas coisas. De você conseguir algo de alguém e você ter essa pessoa. A pergunta que eu faço muitas vezes quando a gente fala sobre o céu: se o céu só tivesse Deus, não tivesse mais nada, não tivesse as ruas de ouro, aquelas casas maravilhosas que Ele está preparando para nós, não tivesse nenhum familiar seu, nenhum amigo seu, ninguém mais, mas simplesmente Deus. Isso seria o suficiente para você querer ir para o céu? Isso bastaria
para você desejar passar a eternidade com Ele? Talvez na igreja moderna seguimos Jesus para conseguir um lugar confortável para adorar a Deus. Seguimos Jesus para ter uma boa atividade para os nossos filhos. Seguimos Jesus para não ter mais sofrimento relacional, social, econômico, matrimonial. A verdade é, e deve ser para cada um de nós que seguimos Jesus. Nós queremos Jesus. Eu estou aqui hoje porque eu quero Jesus. Não quero mais nada na minha vida a não ser Jesus. Então a pergunta que temos que responder é: por que você está seguindo Jesus hoje? Qual motivação te traz para a igreja hoje? Jesus está dizendo para o escriba: não tenho abrigo contra os elementos, não tenho cama confortável para deitar. Se você vier a mim, eu sou tudo que você tem. Você quer esse tipo de Jesus? Você quer conforto ou você quer seguir com Ele para a cruz? É isso que Jesus está mostrando. Lucas 9:51 está nos mostrando que é para lá que Jesus estava indo. Justamente naquela direção para Jerusalém, porque Ele sabia que esperava a cruz para Ele. A segunda pergunta, primeira, escolheremos conforto ou a cruz? Escolheremos manutenção ou missão na nossa vida. O segundo homem com quem Jesus interage e segue no versículo 59 e 60. A outro disse: siga-me, mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhes disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos, você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Agora, há bastante debate sobre a situação desse homem. Parece que Jesus é um insensato e um pastor ditador. Mas conseguimos entender que se o pai já tivesse morrido, como na cultura naquela época, o homem não estaria junto com Jesus nesse momento. Mas já no processo de sepultar o pai, não deixaria de lado o seu pai. Como Jesus já fez em outras ocasiões, ele podia ver que o homem estava usando uma desculpa pelo qual não seguir Jesus naquela hora. Estava encontrando algo para ele não ter que seguir Jesus nesse momento. Jesus estava chamando o blefe dele. Mas o princípio que Jesus também quer deixar é que a responsabilidade ou obrigação que o Evangelho gera ou demanda ultrapassa a urgência de obrigações com a família e rituais. Lembramos que Jesus estava a caminho da cruz já. Então a urgência com a qual Jesus fala é por causa disso que está adiante. É essa urgência que ele estava sentindo naquele momento. A cruz me espera e você precisa anunciar isso para todo mundo. A pergunta é se devemos nos preocupar com a manutenção ou a missão de Jesus. Manutenção das traduções e rituais da religião e família. Ou em missão proclamando o reino de Deus. Talvez essa decisão venha da liderança, como a igreja vai ser focado em missão ou em manter o que tem. O líder, muitas vezes, após anos de tentar mover a igreja para a missão, enfrenta resistência ou até perde as pessoas por causa disso. Mais e mais temos líderes que entendem que não conseguem fazer tudo sozinho. Mais e mais pastores estão deixando o ministério porque eles não conseguem manter tudo sob seu controle.
Não fomos criados assim. Nenhum ser humano foi criado assim. Nem recebemos todos os dons para isso. Precisamos da igreja toda, para toda a missão de Deus. Ontem, com os americanos que vieram comigo para São Paulo, eles apresentaram a visão e convicção de que tudo que Deus vai fazer no mundo, Ele vai fazer através do seu povo. Não só alguns da igreja, não só alguns seletos da igreja, aqueles que parecem que têm mais dons, habilidades, experiência. Não, Deus quer usar cada um de vocês. Isso inclui dos mais velhos aos mais novos, dos mais educados, que têm menos educação, dos mais ricos até os mais pobres, homens, mulheres. Não importa, Deus quer usar todo o povo para todo o trabalho dele. Deus te chama para um relacionamento primeiro e depois te envia para representar Ele no mundo, lá fora. Missão. Não te chame para um relacionamento para você ser parte de um clube de pessoas que se reúnem semanalmente, porque isso se chama manutenção. E missão nem sempre é fácil, como Jesus mostra para esse homem que queria tardar para sepultar o pai dele. Quando ele morrer, ele iria após seguir Jesus. Porque isso é uma mentalidade de manutenção. Eu vou mantendo isso até eu não tiver mais nada, depois eu vou. Esperando algo acontecer para tomar uma ação ou atitude na minha vida. Missão é ir para frente, convicto do que Jesus nos chamou para fazer como discípulos e saber que Ele cuida dessas outras partes também na nossa vida. Mateus 6:33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações, basta cada dia o seu próprio mal. Nós memorizamos esse versículo, sabemos esse versículo. E Deus está nos enviando em missão, dizendo exatamente isso. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E eu vou cuidar das outras coisas. Não só materiais, mas seus relacionamentos, suas famílias, tudo. Essa mentalidade é uma mentalidade de missão. Buscarem primeiro o reino de Deus. Eu sou assim mesmo, tá, gente? Não se estranha. Por isso que ninguém senta na frente de mim quando eu estou pregando também. Brincadeira. A terceira pergunta que encontramos é: escolhemos mentes indecisas ou corações devotos a Ele? Primeiro era, escolhemos conforto ou a cruz. Segunda, escolhemos manutenção ou missão. E a última, escolhemos mentes indecisas ou corações devotos. Os últimos 2 versículos. Ainda outro diz: vou seguir-te, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e despedir da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Você já saiu de casa uma vez e esqueceu algo em casa? Acho que todos nós já fizemos isso. Ou você esqueceu de dar aquele beijo na sua esposa antes de você sair para o trabalho? Ou nos teus filhos? Muitas vezes nós paramos tudo e nós voltamos para eles para fazer isso. E atrasamos por causa disso. Nos outros momentos temos mais urgência e continuamos para onde estávamos indo, em missão. Se você segue Jesus,
Ele está dizendo aqui que nem devemos olhar para trás muitas vezes. Quando olhamos para trás, estamos mostrando indecisão, mostrando dúvidas se realmente queremos fazer isso ou não. Quantos já pegaram um arado no campo? Alguém já tem experiência com arado no campo? Aqui? Estou falando para uma igreja numa cidade, quase a maior cidade do mundo. Meu avô tinha um terreno que cada verão ele plantava um monte de verduras. E o truque dele, a gente brincou quando a gente estava lembrando ele no velório, é que o truque dele era receber todos os netos, e a gente achava, os avós querem passar tempo com os netos, que bonito, que maravilhoso. Mas meus pais, meus tios, eles sabiam, meu avô queria trabalhadores para ajudar ele no campo. Não era escravo, tá? Mas ele colocava a gente para trabalhar. E parte do meu trabalho, sendo o neto mais velho da turma, era ajudar ele com o arado. Agora, era um arado com motor, legal, fácil. Mas o que ele sempre me ensinava, você não pode olhar para trás, você tem que manter sua vista num ponto lá na frente, no jardim. E você continua indo, não olha para trás, porque se você olhar para trás, a fileira vai ficar uma bagunça. Vai ser muito difícil a gente plantar alguma coisa assim. Quando duvidamos e olhamos para trás, deixamos as linhas mais tortas e zigue-zague no campo, um caminho ou trilha reta. Passamos muitas vezes fazendo zigue-zague na nossa vida espiritual. Sabe por quê? Porque a gente está olhando para trás, com dúvidas e indecisão do que Deus tem chamado a gente fazer. E essa indecisão toma conta de toda parte da nossa vida. Seja em decisões na nossa vida relacional com as nossas esposas, filhos, seja na nossa comunidade de igreja, seja no pastoreio, e gastamos tempo, muitas vezes, tentando consertar isso, para a gente continuar seguindo em frente. Quando Jesus nos pede para segui-lo, muitas vezes uma multidão de perguntas inundam a nossa mente. É seguro, Jesus? É sábio fazer isso? E o tempo que nós temos para isso? Tem o suficiente? E o que essa pessoa vai pensar de mim se eu fizer isso? E como é que eu vou conseguir fazer isso, Jesus? Muitas vezes na minha vida a indecisão é sobre se eu vou conseguir fazer isso ou aquilo. Porque o Jay acha que ele precisa fazer pela força dele. Se eu tenho habilidade o suficiente, se eu tenho recurso para fazer isso ou aquilo. A indecisão se baseia no que o Jay consegue fazer com seus próprios mãos. A força, o amor, talento, habilidade, dom que Jay tem, e não quem me capacita e me dá tudo que eu preciso para fazer o que ele me chamou para fazer. Olhamos muito mais para pessoas que são dotados, que têm habilidade, que são talento, e olhamos esses dons e talentos e cobiçamos de uma forma santa esses dons e talentos que essas pessoas têm. Em vez de olhar para aquele que deu os dons e talentos justamente para cada um de nós como cristãos, como discípulos de Jesus Cristo. Que deu a cada um de vocês que tem o Espírito Santo habitando dentro de você um dom, um talento, habilidade, paixões que Ele quer usar para o reino dEle. Que nenhuma outra pessoa aqui vai fazer exatamente como você faz.
Agora, eu não estou dizendo que podemos ser tolos e sem sabedoria, mas sabedoria encontrada em obediência a Jesus e não seguir o mundo. A indecisão nos paralisa. Eu não sei se isso acontece com vocês. Quando nós ficamos indecisos, paramos de andar, paramos de caminhar e passamos tempo pensando sobre essas coisas. Nos paralisa de seguir Jesus com todo o nosso coração. Com cada um desses homens que Jesus lidou nesse texto, Jesus lida com questões que esses homens estavam dizendo sem falar abertamente isso. Vocês vão escolher conforto ou cruz? Vocês vão escolher missão ou manutenção? Vocês vão escolher mentes indecisas ou corações devotos? As mesmas questões rolam na mente de seguidores de Jesus Cristo hoje. Isso não tem mudado, e essa é a maravilha da palavra de Deus. As mesmas questões que afetaram o mundo naquela época afetam o nosso próprio mundo hoje. Agora, o que me assusta com esse texto, além das frases, declarações de Jesus, é que a implicação é que os homens desse texto em Lucas 9 não seguem Jesus. O custo e demanda é muito alto para eles. Jesus tem sucesso em dissuadir esses homens a segui-lo. O que me assusta também é pensar o que eu faria nessa situação. Será que eu teria feito a mesma coisa como esses homens? Jogado questões ou desculpas diante de Deus e falado Jesus e falado, eu não posso agora. Eu olho para a igreja, não só vocês, mas a igreja Aliança, a igreja toda que nós somos parte. E penso no que nós, como igreja, temos feito com esse chamado de Jesus para sermos discípulos. Sobre o que significa seguir Jesus hoje. Eu penso se Jesus teria nos deixado como igreja e continuado no seu caminho para a cruz. O que significa ser um seguidor, um discípulo de Jesus? O que significa ser um cristão, um pequeno Cristo, que era a verdade da palavra cristão? O que Jesus espera de cada um de nós? O que Jesus nos capacita para fazer? O que Jesus espera de discípulos em Vila Leopoldina, aqui? O que Jesus espera de discípulos em São Paulo? Se formos falar a verdade, acredito que não é esperado muito de um discípulo. Um cristão que congrega nas igrejas de São Paulo. A nossa vida no Brasil é uma vida confortável. Talvez recebemos essa ideia de outros que a vida cristã, a vida de um discípulo não requer muito. Talvez fomos discipulados dessa forma. Ou que é muito pessoal e uma melhoria interior. Nós estamos buscando isso. Mas do que vemos dos evangelhos, não deve ser assim. Não sei, eu gosto das Olimpíadas. E umas que me intrigam são aqueles saltos em altura, né? Aqueles caras que vão correndo e se jogam para soltar por cima de uma vara para cair. E é interessante que eles vão treinando, eles vão disciplinando sua vida para conseguir aumentar cada vez mais essa vara. E eles começam com uma vara que a maioria consegue,
Quem não consegue, desqualificado, e quem consegue, vai aumentando cada vez mais. Para o cristão, parece que quanto mais pessoas não conseguem viver as demandas do Evangelho em ser discípulo, sabe o que nós fazemos muitas vezes como igreja? Eu já fiz. Nós pegamos a vara e nós abaixamos. Não conseguiram passar por esse, então vamos abaixar mais um pouquinho. Ninguém está conseguindo, vamos mais um pouquinho só. E aos poucos a gente vai diminuindo essa verdade que Jesus nos deixa como discípulos, para ser uma coisa que nós simplesmente precisamos pisar por cima dela. E é isso que nós achamos que somos discípulos de Jesus. Qual deve ser a altura da vara para o cristão? Qual é o custo para o discípulo em Lucas 9 e 14? O que Jesus nos mostra? Qual é o custo? É tudo. Erwin McManus, o autor que eu gosto, escreve o seguinte: o que consideramos o mais alto nível de chamado na comunidade cristã para Jesus era o ponto de partida mais básica da fé cristã. O que consideramos o mais alto nível de chamado na comunidade cristã para Jesus era o ponto de partida mais básico da fé cristã. As vidas dos grandes heróis da fé, ou até mesmo os líderes e pastores que temos na nossa vida, temos a tendência de pensar que eles são super cristãos na vida deles. Mas o que eles compreendiam e aplicavam era simplesmente a demanda desse evangelho, o custo de ser um discípulo. O chamado é o mesmo para as nossas vidas. Só achamos que tem alguns que são chamados para isso, mas Jesus comissiona e clama, declara para todos nós como seguidores, ao dizer: vão e façam discípulos. A minha pergunta para vocês, Aliança da Vila: o que aconteceria se os discípulos da Aliança da Vila levassem isso a sério nas suas vidas, na sua vida na prática? Como seria se a igreja em todo lugar vivesse o chamado que Jesus fez? Acredito que muitas das ansiedades e preocupações que nós temos desapareceriam. Eu sei que isso parece contra a lógica nossa. Como que eu vou entregar tudo a Ele e não ter mais ansiedade e preocupação? Acredito que teríamos nossa identidade baseado e firme em quem realmente somos e para que estamos aqui. Discípulos que buscam fazer mais discípulos onde quer que nós estejamos. Em casa, na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país. Agora, talvez tenha algumas pessoas que ainda não estão seguindo Jesus Cristo oficialmente. Vocês estão talvez visitando, não conheço todos vocês. Mas Jesus está falando, o caminho não é tão fácil assim. Então, se vocês decidirem seguir Jesus, se vocês tomarem essa decisão hoje de seguir Jesus pelo resto da sua vida, o que Jesus está falando é: isso custa tudo. E para vocês que já têm caminhado, é uma renovação para nós. Fazendo um compromisso de novo perante Ele. Dizendo: Deus, eu preciso entregar tudo a Ti. Eu preciso que o Senhor toma tudo em minha vida. A decisão é nossa,
Igual esses homens, a decisão era deles. A pergunta é: o que nós vamos decidir fazer hoje? Vamos orar? Pai, nós te louvamos, te agradecemos por tua palavra, e muitas vezes achamos que a palavra de Deus são promessas maravilhosas que facilitam a nossa vida, que fazem mais fácil a gente viver a nossa vida, que nos transformam em pessoas melhores, e isso, em algumas partes, está correto, Pai. Mas a tua palavra também não poupa as palavras em nos chamar de volta a ti, para um relacionamento pessoal, um relacionamento íntimo com o Senhor do universo, o Senhor que nos criou. Para que nós pudéssemos entender a nossa identidade, quem nós somos, quem o Senhor é, e ter a tarefa de ser enviado por ti nesse mundo. Pai, que o Senhor, em nós, todos nós, eu incluso nisso, continuamos sendo transformados por tua palavra, continuamos entendendo a nossa identidade em ti, e que isso nos traz liberdade de saber quanto mais nós dedicamos a ti, quanto mais nós damos a nós mesmos a ti, mais nós entendemos a vida verdadeira. Para que o seu reino seja estabelecido, para que sua glória seja falada entre as nações. Pai, que haja um mover na igreja da Vila, que haja um mover aqui nesse meio de pessoas, que o Senhor possa levantar cada vez mais pessoas que entendem o teu chamado para eles. E que esse bairro realmente percebe o que o Senhor está fazendo nesse grupo. Que esse bairro veja quanto a igreja da Vila ama esse bairro. Que seja um lugar onde as pessoas encontram seu Criador, e que eles entendem a sua função para o resto das suas vidas. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.